Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João. João, capítulo 18. No final do culto eu quero ministrar alguns recados muito importantes para vocês, queridos. Mas antes nós vamos ouvir a palavra do Senhor. João, capítulo 18. A partir do versículo 1, quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. João capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. E quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Amém? Uma das coisas mais lindas que acontecem na vida de uma pessoa, uma das coisas mais evidentes, mais notórias e mais fáceis de serem percebidas, que acontece na vida de uma pessoa que entrega a vida para Jesus, que realmente se dispõe a absorver a essência do reino de Deus, é que essa pessoa se torna ousada, intrépida, corajosa no que diz respeito a assumir aquilo que Deus fala com ela. Ela já não tem mais receio, porque ela tem a plena convicção e a plena confiança que é gerada pelo Espírito Santo, de que tudo aquilo que Deus fala, tudo que Deus declara, tudo que Deus promete, tudo que Deus estabelece, tudo isso vai se cumprir e vai acontecer exatamente como Deus fala. O que eu quero que você compreenda é que esse momento da história era um momento que Jesus estava prestes a ser entregue na mão das autoridades religiosas daquela época. E ele sabia, diga para quem está do teu lado, ele sabia, irmão. Ele sabia tudo o que ele ia passar, tudo o que ele ia viver, todo o sofrimento que viria sobre ele. Ele sabia que ele ia ser entregue, ia ser preso injustamente, julgado injustamente, ia ser espancado, escarnecido, maltratado, ia ser preso, depois ia ser entregue, ia ser crucificado, ia morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas o incrível e o maravilhoso é que, se você analisar o contexto da história, humanamente falando, qualquer pessoa que estivesse prestes a viver esse momento, eu estou falando na conjectura humana, na interpretação do texto, humanamente falando, qualquer pessoa que estivesse sendo procurada para ser presa injustamente e viver todo o sofrimento que ele iria viver injustamente, humanamente falando, a pessoa, a tendência é que ela queira fugir, se esconder. Mas Jesus fez ao contrário.
Quando ele soube que as autoridades religiosas, com os soldados e com Judas, que era o traidor, vieram para levá-lo, ele se apresentou prontamente. Ele perguntou para todos os que estavam ali: escuta, quem é que vocês estão procurando? Quem é que vocês vieram prender? Quem é que vocês vieram levar? Vocês trouxeram uma... Eu estou conjecturando, usando a minha interpretação para você entender bem. Quem é que vocês vieram buscar com tantos soldados, com armas, com porretes, com toda essa guarnição? Quem é que vocês estão procurando? Eles disseram: nós estamos procurando Jesus. E quando eles disseram isso, o homem Jesus fez isso aqui, ó. Sou eu. Solo io. Soy yo. Sou eu. E o mais incrível é que essa atitude de Jesus era totalmente inesperada por eles. Eles foram prontos para capturar um fugitivo, alguém que ia resistir, mas ao contrário da perspectiva humana, Jesus se apresentou. Porque Jesus tinha noção de tudo o que ia acontecer. E ele tinha certeza de uma coisa: tudo o que vai acontecer comigo vai cooperar para um fim muito mais proveitoso. O que eu quero que você compreenda é exatamente isso, querido. Deus está nos chamando a um envolvimento mais profundo com Ele. E eu já vou adiantar para você: é bem provável que no começo nós tenhamos que nos empenharmos com muito afinco. Diga para quem está do teu lado assim, ó: pode ser que no começo dê trabalho, irmão. Fala aí. Pode ser que no começo a gente tenha que se esforçar um pouquinho mais. Pode ser que no começo talvez haja algum tipo de incompreensão. É natural, é natural. Já você vai entender do que eu estou falando. É natural, pode acontecer. Mas o que eu quero que você compreenda, que para onde Deus está nos chamando, e o que Deus está projetando para a nossa vida como igreja, diga para quem está do teu lado, mas fala com a boca bem cheia, fala assim, ó: vai valer a pena, irmão. Se vai. Se vai, irmão. Jesus tinha plena convicção. Por quê? Porque Jesus estava totalmente amparado e sustentado por aquilo que Deus revelou a ele através da sua palavra. E é aí que eu quero que você compreenda que mesmo que no início da caminhada haja algum tipo de dificuldade, uma necessidade de um esforço maior, de um empenho maior, o que eu quero que você entenda é que quando nós decidimos avançar, sustentados por aquilo que Deus fala, meu irmão, você pode ter a certeza que aquilo que Deus fala vai se cumprir na tua vida. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, porque o Pai já havia revelado a ele. E o mais incrível e o mais lindo de tudo é que Jesus, o texto fala de um momento que Jesus já esperava. E o mais incrível é que Jesus tentou transmitir aos seus discípulos a revelação de que aquele momento iria chegar, mas os seus discípulos ficaram desapercebidos. Diga para quem está ao teu lado, diga assim, ó, não fica disperso, irmão. Fala aí. Agora fala de novo, fala assim, presta atenção no que Deus está falando, querido. Não fica disperso, não fica desapercebido. Não deixa passar por você a revelação que Deus está trazendo, porque senão vai acontecer contigo o que aconteceu com os discípulos. Eles não entenderam e começaram a avaliar toda a situação humanamente falando. A interpretação deles foi humana, porque eles não prestaram atenção naquilo que Deus falou, naquilo que Jesus revelou a eles. Eu vou mostrar para você, quer ver?
Deixa marcado aí, deixa marcado em João capítulo 18 e abre comigo no Evangelho de Mateus. Você está em João, você vai voltar 2 livros para trás, Marcos e Mateus. Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 21. Isso que nós vamos ler aqui, Jesus falou várias vezes para os seus discípulos. Você vai encontrar essa passagem em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus falando a respeito disso, preparando os discípulos para aquilo que viria a acontecer. Olha o que Jesus fala no versículo 21, acompanha comigo aí o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Ou seja, Jesus estava alertando os discípulos. Jesus estava falando assim: olha, eu vou passar para vocês o que vai acontecer, a sequência que já está projetada pelo meu Pai, e eu quero que vocês compreendam que quando isso acontecer, estará se cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Só que eles não prestaram atenção, eles não valorizaram aquilo que Jesus transmitiu a eles, e por causa disso, quando surgiu o momento propício, eles não souberam como se posicionar. Jesus até levou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para o Getsêmani, um jardim, um lugar onde ele foi orar. E ali a intenção de Jesus era que eles se revestissem daquilo que Deus estaria derramando através da oração. Por isso que é importante orar. Fala para quem está do teu lado, por isso que é importante orar, irmão. Tem que orar. Irmão querido, irmã querida, você não imagina a importância que há na oração. Por isso que hoje, depois que terminar o culto, nós vamos ficar aqui. Quem puder ficar, quem quiser ficar, nós vamos ficar aqui nós vamos começar por volta das 10 horas. Nós vamos ter aqui um tempo de oração, como tivemos há 2 domingos atrás, né? Há 2 domingos atrás. Se você não pode ficar, você não é obrigado, mas faça um esforço, querido. Faça um esforço, porque vale a pena. Nós vamos passar aqui um tempo aqui, mais ou menos 1 hora, orando, buscando a Deus, porque é importantíssimo nós orarmos. Querido, se você não ora, eu quero te dar um conselho para você. Começa a orar, meu irmão. Nós estamos vivendo tempos em que a oração, ela é imprescindível na vida de quem professa a sua fé em Deus. Se você não orar, você vai naufragar na fé. Se você não orar, você vai ser ludibriado. Se você não orar, você vai ser iludido, enganado. Se você não orar, vai acontecer com você o que aconteceu com os discípulos. Jesus levou eles para um lugar e disse para eles: olha, fiquem aqui e orem, que eu vou me afastar um pouquinho mais para frente e eu vou orar. Quando Jesus voltou, Jesus encontrou eles que jeito? Dormindo. Se você não orar, você vai adormecer espiritualmente falando. Se você não jejuar, se você não meditar na palavra de Deus, se você não envolver com o chamado de Deus para uma intimidade maior com Ele, você vai adormecer, querido. Você vai adormecer. Jesus pegou eles dormindo. E aí, por não orarem, por não se envolverem, por isso que Deus está nos chamando a um envolvimento maior com Ele, com a presença dEle. Para que quando chegarem momentos como esse, eu e você não vamos recuar, nós vamos nos prontificar a viver aquilo que Deus tem projetado para nós. Sabe por que Jesus se adiantou e se revelou como aqueles que eles estavam procurando? Porque Jesus passou momentos orando, se enchendo com a presença de Deus. E aí o Espírito Santo encheu a vida dele de uma ousadia, de uma intrepidez, para enfrentar o momento mais difícil do ministério dele. Escuta o que Deus está falando com você, querido. Você só vai ter coragem, intrepidez,
disposição, ousadia. Você só vai ter vontade, força para se envolver com aquilo que Deus tem para você, se você primeiro se envolver com Deus, através da oração, através do jejum, através do envolvimento com as obras que Deus está trazendo por meio da igreja. Você viu? É claro que você percebeu como a presença de Deus encheu esse lugar aqui no momento do louvor. Nós tínhamos programado de cantar quantas canções? 3, né? Deus falou assim, não canta mais não. Deus falou, deixa eu tomar conta. Que nem fez lá em Guariba. É Guariba, né? Guariba. Que nem fez lá. Deus mandou eu parar de pregar. Deus falou assim, para de pregar, porque eu vou tomar a igreja. Foi na hora que você levantou o chofar, né? E tocou. Deus falou, para. O apóstolo foi querer falar alguma coisa. Dentro de mim eu falei, Deus. Quando ele começou a falar, é que a igreja inflamou de novo. Porque Deus tomou a igreja. Deus tomou. E você só vai compreender isso quando você estiver envolvido. Quem está envolvido com Deus compreende, percebe, nota. Por isso que Deus está chamando você a um envolvimento mais íntimo com Ele. Pastor, o senhor percebe, o pastor Marcelo percebe, o pastor Osmar percebe, porque vocês são pastor. Não, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não avalia ninguém pelo cargo, nem pelo posicionamento. Diga para quem está do teu lado, Deus olha o coração, irmão. Ele olha o coração, querido. Ele olha o coração. Jesus se adiantou porque teve momentos com Deus. Você precisa ter momentos com o Senhor, durante todo o dia, na tua casa, no teu trabalho, na vizinha. Você tem que ter momentos com o Senhor. Eu já falei isso aqui umas 1000 vezes, mas como tem gente nova, diga para quem está do teu lado. Fala mais alto. Eu vou falar de novo. O nosso culto a Deus nunca acaba, irmão. Quando a gente sai daqui para fora, o culto continua dentro de mim. O meu estilo de vida tem que ser um culto a Deus. O meu modo de falar tem que ser um culto a Deus. O que eu posto no WhatsApp, o que eu acesso no Facebook, tem que ser um culto a Deus. O que eu assisto na televisão tem que ser parte de um culto a Deus. Tudo. Jesus, por ter se envolvido com Deus, ele se adiantou e falou assim, sou eu. E é aí que eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Porque o que aconteceu no natural, primeiro aconteceu no mundo espiritual. O texto fala que as tropas, que os sacerdotes e que os soldados, e Judas estava no meio deles, na hora que Jesus se apresentou, o que aconteceu com eles? Eles recuaram e caíram. No mundo espiritual acontece exatamente isso. Quando você se envolve com Deus, quando você busca um relacionamento mais profundo com Deus, quando você é alguém que valoriza a oração, a leitura da palavra, o se envolver com aquilo que Deus está trazendo por meio da igreja, quando você faz isso no mundo espiritual, as forças da maldade, elas recuam, elas retrocedem e caem. Satanás está fazendo de tudo para tentar nos impedir de avançar, mas ele já está caindo por terra, irmão. Já está caindo. Mas o que eu quero que você compreenda é que, e aí você vai falar assim, pastor, bispo, mas não é assim tão forte, não é assim tão pesado, não é? Não é? Meu irmão, se eu e você não tivermos a mesma atitude que Jesus teve, porque antes desse momento aqui, aonde é que Jesus estava? No jardim do Getsêmani, orando a Deus, se envolvendo com Deus. E aí,
Jesus faz a oração, primeiro ele ora na condição de ser humano, e depois ele assume a condição de ser humano submisso à vontade de Deus. A oração é assim, ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse... Oração de ser humano, que reconhecia que o que vinha sobre ele era pesadíssimo. Reconhecia que a responsabilidade que ele levaria sobre o seu corpo, ele ia levar os meus pecados, os teus pecados e os pecados de toda a humanidade. E como ser humano ele diz para o Pai: Pai, é dessa maneira, é assim que o Senhor quer, é essa a forma que o Senhor escolheu, não tem outra maneira, tem que ser assim, Pai. Então, seja feita, não a minha vontade, mas a tua. Meu irmão, quando ele falou isso, se você pudesse ver a cena, o Espírito Santo veio e envolveu ele, muito mais. É isso que acontece quando nós buscamos ao Senhor. Deus vem e envolve você, enche você, e leva você a se posicionar de uma maneira que uma pessoa sem relacionamento com Deus não é capaz de se posicionar. Por exemplo, não deu vontade de pegar pelo pescoço? Não deu vontade de fazer justiça com as próprias mãos? E dá, eu não falei para você que eu também sinto isso? Ela contou uma experiência para mim que eu falei: Deus, é isso. Eu ia pregar à noite, Deus usou ela para testificar o que eu ia pregar. Mas eu nem falei nada para ela. Dá vontade. Mas quando você se envolve com Deus, você é capaz de perdoar e amar até quem lhe faz mal. E para fazer isso tem que ter coragem. O corajoso no reino de Deus não é aquele que leva tudo na força do braço. Eu não engulo desaforo. Então você ainda não pertence ao reino de Deus. Não, pastor, eu tenho sangue espanhol. Então você precisa fazer uma transfusão de sangue e deixar que nas suas veias passe a correr o sangue do Cordeiro. Eu não tenho mais sangue espanhol, italiano. Não. Eu tenho o sangue do Cordeiro nas minhas veias. Por isso que eu consigo perdoar quem me faz mal. Dá vontade no primeiro momento? Dá vontade? Dá, claro que dá. Mas aí quando você fala com Deus: Deus, o Senhor sabe que a minha vontade é pegar, né? O Senhor sabe, né? Mas e aí, Deus? Aí vem a presença do Espírito Santo e fala assim: você vai amar, vai perdoar e ainda vai orar por ela. Mas para fazer isso, tem que estar envolvido com algo de Deus. Por isso que Jesus teve essa atitude ousada. E meu irmão, escuta o que eu estou falando para você. Deus está derramando sobre nós uma porção dobrada do seu Espírito, para que nós nos enchemos dele de uma tal forma, para que aquilo que Deus está colocando diante de nós, nós ousadamente venhamos a assumir. Ousadamente. Olha, eu estou disposto, eu vou assumir isso que Deus está falando. Eu vou abraçar isso que Deus está falando comigo. Eu vou fazer do jeito que Deus está me ensinando a fazer. Porque o texto fala que Jesus foi entregue na mão das autoridades. Foi preso, foi morto, foi crucificado. Mas a história não acabou aí. Sabe por quê? Fala assim para quem está do teu lado: a última palavra sempre vem de Deus. Sempre, querido. Jesus morreu, foi sepultado, só que ao terceiro dia,
Deus deu a ordem lá do céu para que se cumprisse na vida de Jesus aquilo que ele já havia falado. Quando você assume aquilo que Deus fala, quando você se apega àquilo que Deus fala, a palavra que Deus libera, tem liberado e vai liberar sobre a tua vida, você pode ter certeza, ela nunca vai deixar de se cumprir. E nesses dias Deus tem falado conosco. Deus tem incentivado pessoas, famílias, vidas, ministérios, departamentos a abraçarem aquilo que Ele tem falado. E é por isso que Deus tem trazido você aqui, para você se encher desse Espírito de Deus, que vai levar você a assumir o que Ele está falando com você. Porque aquilo que Deus tem falado, Ele tem propósito de fazer cumprir na tua vida. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. No livro de Jeremias, no capítulo 1, Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Por isso, meu querido, minha querida, o que Deus tem falado com você é algo muito mais profundo e muito mais poderoso do que você imagina. É algo que vai fazer com que o mundo espiritual caia, rendido e prostrado diante daquilo que Deus falou. E é importante que você entenda isso, para você não ter a reação que Pedro teve. Você prestou a diferença entre Jesus e Pedro? Jesus assumiu. Ó Deus falando, ó. Jesus assumiu aquilo que humanamente parecia loucura, para viver aquilo que o mundo nunca vai poder explicar. Escuta o que Deus está falando. Escuta o que Deus está falando com você. Você vai assumir aquilo que muitas pessoas vão achar que é loucura. Mas você vai viver aquilo que o mundo nunca vai poder explicar. Se você entender isso, irmão, esse lugar vai ficar pequeno. Se você entender isso, você vai voar por lugares altos que você nunca imaginou que você poderia chegar. Em todas as áreas. Jesus ousou acreditar naquilo que Deus falou, mesmo que o que Deus falou parecesse loucura para a sociedade. Mas Jesus viveu o que o mundo, o que a ciência não pode explicar. A ciência é capaz de explicar como que um homem ressuscita dos mortos? É? A ciência é capaz de explicar? Não é. A ciência é capaz de explicar como que uma mulher engravida sem ter relação sexual? A ciência é capaz de explicar isso? A ciência é capaz de explicar que como que ossos, presta atenção nisso, ossos de um morto que era cristão, tocou no corpo de uma pessoa que estava morta e a pessoa morta ressuscitou. Pode um trem desse? Os ossos de Eliseu, quando uma pessoa morta caiu na cova, a pessoa tocou nos ossos de Eliseu e a pessoa ressuscitou. Pergunta assim para quem está do teu lado: explica para mim, irmão. Explica. E Deus está fazendo isso? Deus está fazendo. Há lugares na África, na Ásia, na Etiópia, na Síria, nesses lugares onde há uma perseguição muito forte por cristãos. Eu vi um vídeo, presta atenção, eu vi um vídeo que eles me mostraram, em que numa cruzada, o filho estava morto há 18 dias, e o pai e a mãe não enterraram. Levaram para a cruzada evangelística e ficaram lá, orando para Deus ressuscitar o filho, gente.
O cadáver chega, estava até fedendo, mas eles estavam lá, orando e crendo que Deus ia ressuscitar. Querido, Deus tá, e eu quero viver isso aí, irmão. Eu quero, irmão. Porque quando você vê essas coisas, você fala, poxa, Deus continua sendo Deus, sabe? Deus continua sendo Deus. E há lugares em que a igreja, enquanto esses milagres não acontecem, a igreja, Coreia do Sul, na Coreia do Sul, na igreja do Po Yansho, a maior igreja do mundo, enquanto o morto não ressuscita, eles não param de orar. E se não ressuscita, eles se reúnem e entre eles falam, alguma coisa está errada na igreja, porque morto ressuscitar é normal. Lá, eu ainda vou lá ainda. Eu estou profetizando, eu ainda vou lá. Eles falam que essas coisas, isso aí é normal no meio da igreja. Morto ressuscitar, tem que ressuscitar. Paralítico tem que andar no meio do culto. O mudo tem que falar no meio do culto. É assim, irmão. E Deus faz. Então nós temos que desejar isso aí. Mas você só vai desejar isso aí se você estiver envolvido com Deus. Se você não se envolver com Deus, você vai se acostumar a entrar aqui e sair da mesma maneira. Para você tá bom, pastor. Eu entrei, cantei, dei uma risadinha, levantei a mão, aleluia, glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, isso não é o bastante para mim, irmão. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero. Pedro teve uma reação totalmente humana. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Ele teve uma reação natural. Jesus pegou, em outra passagem, Jesus pega a orelha, coloca no lugar, a orelha é restaurada, é restituída, e aí Jesus fala para Pedro, Pedro, guarda a espada. Porventura eu não vou beber o cálice que o Pai me deu. Jesus está falando assim, Pedro, você acha que eu vou ter uma reação humana e vou perder a oportunidade de viver o que Deus tem projetado para mim? Fala assim para quem está do teu lado e fica de pé. Fala assim, eu não. Fica de pé. Eu não. Você acha, irmão? Você acha que eu vou ter uma reação natural? E vou deixar de viver aquilo que Deus tem projetado para a minha vida? Não. Pessoal do louvor, vamos embora. Vamos cantar. Por isso que Deus está derramando sobre nós esse espírito que está produzindo em nós fome, sede, meu irmão, desejo, anseio. Nós não estamos mais conseguindo ficar bem suave, bem suave. Nós não estamos mais conseguindo ficar dormindo nas madrugadas. Nós não estamos conseguindo mais. Sabe por quê? O Espírito está nos acordando nas madrugadas. Sabe? Dizendo assim, tem coisas de Deus nessa madrugada. Tem vidas que precisam ser alcançadas com aquilo que você vai orar na madrugada. Sabe? Mas você precisa entender isso aí. Escuta o que Deus está falando para você. Não tenha medo. Não precisa ter medo de acreditar. Não precisa ter medo. Não precisa nem se preocupar. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Não. Apenas busque ao Senhor. Apenas queira. Apenas diga para Ele, Deus, eu quero ter essa ousadia. Eu quero ter essa coragem de abraçar aquilo que o Senhor tem para mim. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo.
Quero pronto estar para seguir com renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Mesmo as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meio às lutas eu vou. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. 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 Levante as suas mãos para o alto agora. Aleluias. Peça para o Senhor: me dá espírito de ousadia, Pai. Me dá espírito de intrepidez, de coragem. Diga para Ele: renova a unção sobre mim. Uma unção de força para assumir aquilo que Tu tens falado. Uma unção de coragem para avançar, ainda que eu não veja nenhum sinal, nenhuma evidência. Mas dá-me ousadia, coragem para avançar, para prosseguir, crendo, Deus, crendo que toda a palavra do Senhor vai se cumprir. E ainda que os inimigos se levantem, eles vão cair prostrados diante da magnitude do Teu poder, diante do poder da Tua palavra liberada sobre a Tua igreja. Ó Pai, adestra as nossas mãos para abraçarmos todo o projeto que o Senhor pela Tua palavra tem revelado a nós como Teu povo, como Tua igreja nesse lugar. Espírito de ousadia vem sobre nós. Espírito de intrepidez vem sobre nós. Espírito de coragem vem sobre nós. Espírito de autoridade de Deus vem sobre nós. Espírito profético vem sobre nós. Vem Espírito, toma a tua noiva, toma a tua noiva, toma a tua noiva, conduz ela, Espírito, conduz a tua igreja a assumir aquilo que Deus tem falado. Espírito de Deus, Espírito de ousadia, Espírito de intrepidez, Espírito de coragem, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. La manda na machoia que era mais. O Espírito de Deus vai tomar você, querido. O Espírito Santo vai mover você. O Espírito Santo vai impulsionar você. Apenas dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. Ele vai mover você. Ele vai impulsionar você. O propósito dele é levar você muito mais alto, muito mais além. O Espírito vai tomar a igreja. O Espírito vai tomar a igreja. O Espírito vai tomar a igreja. É profético. O Espírito vai tomar a igreja. O Espírito vai tomar a igreja. O Espírito vai tomar a igreja. O Espírito vai tomar a igreja.
O Espírito vai tomar a noiva. Ele vai pegar a noiva pelas mãos. Ele vai levá-la. Ele vai levá-la. Ela vai andar pelo meio do fogo com o Espírito. Anamassuri Kandaramanai, Remanda Namassore Remanda Cheia, Ribantoyamo Sarai, Iribadeia Konamas, Rimenda Yomani Ravadaye, Rakomane. Aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. A tua igreja se rende. Faz assim comigo, irmão, ó. Faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, faz. Fica assim por um momento. Fica assim por um instante. Fica assim. Só por um instante. Espírito Santo, a igreja se rende a ti. Espírito Santo, a noiva se rende a ti. Toma-nos como noiva. Toma-nos como igreja. Espírito Santo, toma-nos, nós nos rendemos. Olha para nós. Nós nos rendemos, Espírito Santo. Toma-nos. Agora levanta. E aplauda a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aplauda Ele, irmão.